Nós te agradecemos, Senhor, porque um dia Tu nos tirou, Senhor, das trevas, Pai, e Tu nos trouxe, Senhor, para o reino do Teu Filho amado, Pai. Aleluia, te agradecemos, Pai. Te agradecemos por isso podemos ter, Senhor, o privilégio de estarmos aqui reunidos nesse domingo, Senhor, tanto presencialmente quanto nas nossas casas, Pai. Como é um privilégio nós podemos, Pai, oh Senhor, vivenciar, Senhor, tudo isso, Pai, aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor. Move, Pai, com o Teu Espírito no nosso meio, Senhor, trazendo, Deus, vida abundante. É o que pedimos, Pai, e desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia a todos que estão aqui, você pode se sentar. Você que está também nos assistindo pela internet, seja bem-vindo. Se você nos assiste todo domingo, eu imagino que você já é inscrito no nosso canal do YouTube. Se não é, aí embaixo da tela vai estar para você no teu aplicativo um botão para você se inscrever. Isso é importante para que nós possamos gerar engajamento e mais pessoas possam receber o vídeo deste culto, dessa pregação. Se você está chegando aqui também hoje, né, tanto nos visitando pela primeira vez ou nos assistindo pela primeira vez, também quero convidar você a estar se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Amém? Gente, é um privilégio estar com você nessa manhã. Eu falo muito lá em casa que, para mim, a gente está no culto, vendo os irmãos, apesar de nesse período a gente não poder dar aquele abraço forte, se aproximar, mas é um privilégio que nós temos, que muitas pessoas não entendem. Sabe, quando eu estava lá em Curitiba, eu me lembro de um rapaz que ele veio para a igreja na primeira vez, e ele ficou um pouco assustado na primeira vez que ele foi para a igreja, porque as pessoas chegaram e abraçaram ele, como se já conhecessem ele há tanto tempo, e ele ficou um pouco desconfiado, ele falou, nossa, que gente estranha. Só que ele foi para casa e ele gostou muito daquilo, ele gostou de ser abraçado, gostou da recepção, e no outro domingo ele falou, vou lá de novo. E o que ele estava esperando era o abraço, a recepção de novo. Talvez o maior impacto dele naquele primeiro culto que ele foi, não foi talvez tanto a palavra que foi pregado, mas foi a atitude das pessoas que estavam lá e que receberam ele tão bem. E ele veio para a igreja, ele se firmou na igreja, ele se batizou, mas o primeiro passo foi sentir o calor daqueles que estavam ali. Sabe, e por mais que nós sabemos que a tecnologia, ela chega na casa das pessoas, e isso é tremendo, gente. Isso é algo que hoje inimaginável, você poder estar transmitindo, chegando à casa das pessoas, em qualquer lugar do mundo, isso é fantástico. Mas nada se compara a nós podermos estar aqui, ouvindo a palavra e convivendo. Talvez uma das maiores lições que nós devemos aprender nessa pandemia é que nós precisamos conviver. Apesar deste momento não podermos, mas isso tem que estar fazendo falta. Primeiro ponto que você tem que pensar, se a falta da convivência não estiver no teu coração, sinal vermelho precisa acender, porque a gente precisa querer estar com as pessoas. Amém? E nós estamos na segunda palavra dessa série, né? Que é uma jornada para a cruz, nossa série de Páscoa. Então nós vamos trabalhar 4 palavras. Domingo passado nós trabalhamos a importância da Páscoa, e nesse domingo nós vamos trabalhar o tema da palavra, né? É o Domingo de Ramos, que é quem eu quero que Jesus seja. Então a semana passada era qual a importância, Páscoa, qual a sua importância, ou para que eu preciso dela, né? E nesse domingo é quem eu quero que Jesus seja. E não se assuste com o título, porque você vai entender durante a palavra que o que eu quero que Jesus seja não significa muita coisa, porque Ele já é. Independente do que eu quero, Ele já é, e eu preciso aprender a quem Ele é, para aí sim eu deixar Ele ser na minha vida. Mas então, só a gente trazendo aqui o texto que a gente vai trabalhar hoje, ainda não vamos ler, mas vai ser o texto de Marcos 11, do 1 ao 10,
que é o texto onde Jesus entra em Jerusalém e a gente chama da entrada triunfal de Jesus. Gente, pensa num momento assim fantástico. E talvez para os discípulos de Jesus esse foi o momento mais importante, ou talvez o momento que eles viram, que eles pensaram, agora a coisa vai romper. E o interessante é que depois de um momento tão fantástico desse, mais ou menos uma semana depois, nós vemos um outro momento super fantástico. Mas alguns dias depois nós vemos talvez um momento mais difícil de Jesus. Muitas vezes nós imaginamos que quando estamos passando por um momento de triunfo, aquele é o fim. Mas talvez aquele seja apenas um meio para que nós cheguemos num fim muito melhor e maior. Pensa que os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus, e depois daqueles 3 anos e meio, eles chegam em Jerusalém. Gente, Jerusalém era a capital de Israel, ou de Judá, naquele momento ali, para os judeus, que tinha uma importância não apenas política, mas existia uma importância religiosa. As pessoas vinham para Jerusalém para adorar. E Jesus chega naquela cidade como rei. Então imagina você andar 3 anos e meio com Jesus, talvez dormindo em lugares não tão legais, talvez sendo expulso de algumas cidades, talvez não sendo bem tratado, mas depois de 3 anos e meio, você investindo a tua vida num ministério, você olha para toda aquela situação, vê Jesus chegando naquele momento, sendo recebido como rei, e você pensa assim, cara, foi a decisão mais acertada que eu já tive na minha vida. Olhando por situações e circunstâncias. Sabe, uma das coisas que nós temos que aprender como cristãos, nós não olhamos por circunstâncias, nós não vivemos por circunstâncias, nós vivemos pelas promessas de Deus. As promessas de Deus na nossa vida, quando nós estamos alinhados à vontade dEle, vão se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que volte atrás na sua palavra. Mas aquele era um momento físico, que talvez eles olharam aquilo e disseram, uau, que legal. Vamos ler a passagem? Então, versículo 1, Marcos, se puder colocar o tempo ali para mim, Marcos 11, do 1 ao 10, diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e a Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, o qual ninguém jamais montou. Desamarrem-o e o tragam até aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam, o Senhor precisa dele e logo o devolveremos. Eles foram, encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que estavam ali lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos. Trouxeram o jumentinho até Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus o montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho. Outros espalharam ramos que haviam cortado no campo. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Consegue imaginar? E se a gente for ler em outras passagens, diz que quando Jesus entra daquela forma, os discípulos se assustam, eles ficam maravilhados com aquilo, mas eles se assustam. Por que eles se assustam? Porque Jesus estava sendo recebido como rei, e eles dizem assim: Senhor, pede para que a multidão pare de gritar, nós vamos estar num problema, é muito legal isso, mas a gente vai entrar num problema sério. O que Jesus diz? Não, eles precisam clamar, porque se eles não clamarem, as pedras vão clamar. Então aquele foi um momento fantástico. O povo recebeu Jesus daquela forma porque eles conheciam a palavra. Olha só, olha lá o que diz em Zacarias 9:9.
Alegrem-se muito, cidade de Sião, exultem, Jerusalém, eis que o seu rei vem com vocês vem a vocês justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumentos. Isso foi escrito 500 anos antes de Jesus entrar em Jerusalém. Então, eles sabiam que em algum momento o rei deles entraria em Jerusalém triunfante, justo, poderoso, mas humilde, montado num jumento. Mas não era qualquer jumento, era um jumentinho, era uma cria de jumento. E segundo a Bíblia, que ninguém havia montado. Você consegue entender? Eles estavam esperando Jesus, porque a fama de Jesus já tinha corrido por todo lugar. Imagina um homem que curava qualquer tipo de doença, um homem que ressuscitava mortos. Então a fama de Jesus já estava indo por todos os lugares, e eles já estavam perguntando: será que ele é o Messias? Mas quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, eles dizem: não, ele não pode ser apenas um profeta, ele é o Messias. Então entenda que quando Jesus entra naquele lugar, toda Jerusalém tinha certeza que Jesus era realmente o Messias, o rei que haveria de vir. Eles não tinham dúvida disso, porque eles estavam vendo uma profecia se cumprir. Eles estavam olhando com os seus olhos naturais algo que era espiritual. Então, quando eles viram aquilo, eles já tinham uma suspeita que Jesus poderia ser. Mas quando eles viram ele entrando daquela forma, eles perceberam uma profecia se cumprindo. E eles disseram: sim, ele é o filho de Davi. Você pode ver que o que eles falam lá, quando eles estão gritando lá no final: bendito que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. O que eles estão dizendo? Esse aqui é o rei, aquele que haveria de vir, da geração de Davi. Então esse é o reino vindouro do nosso pai Davi, hosana nas alturas. Então toda Jerusalém reconheceu Jesus como o Cristo, como o Messias. E aquele foi talvez um dos momentos mais marcantes para aquelas pessoas que estavam vendo. Nós sabemos que a cruz é algo muito marcante, mas a cruz foi algo marcante para quem entendeu espiritualmente todo o processo. Mas naquele momento Jesus foi recebido como realmente o rei dos judeus. Agora vamos pensar, gente. Poucos dias depois, o que acontece? O mesmo povo que disse: hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, a geração de Davi, a raiz de Davi. O mesmo povo que disse hosana ao filho de Davi, disse o quê? Crucifica-o. Você percebe? Poucos dias antes, Jesus foi aclamado de uma forma fantástica em Jerusalém. O mesmo povo que disse bendito que vem em nome do Senhor é o mesmo povo que gritou: crucificam. O que aconteceu entre um momento e outro? O que aconteceu entre um momento que o povo reconhece Jesus como o Messias e num momento que o povo diz: crucificam? O que foi que aconteceu? O que aconteceu foi a visão daquele povo em relação ao que eles esperavam do Messias, ou do Cristo, ou de Jesus. Eles esperavam Jesus vindo, tomando posse de Jerusalém, expulsando todos os romanos que estavam lá, se assentando novamente no trono de Davi e reinando. A expectativa deles em Jesus estava errada. Jesus realmente era o rei, realmente era o Messias, ele era realmente aquele que salvaria toda a Israel e todo mundo, todas as nações. Ele realmente era. Só que eles esperaram Jesus de uma forma que não era a forma que Jesus iria se manifestar. Nós vemos muito isso quando nós vemos Jesus deixando os discípulos irem para o mar e ele fica orando. E a Bíblia fala que os discípulos deixam um barquinho para Jesus ir encontrar eles no mar. E Jesus vem andando sobre as águas. Os discípulos, mesmo vendo Jesus, porque em algumas situações eles falam que é o anjo de Jesus, ou é um fantasma, algumas traduções trazem, mas
quando eles falam que é o anjo da pessoa, existia uma crença judaica que dizia que o anjo da pessoa era igual à pessoa. Então o que significa? Eles olharam para Jesus andando sobre as águas, eles conheceram que era Jesus andando sobre as águas, mas eles não acreditaram, porque ninguém anda sobre as águas. Você entende? Ou seja, a perspectiva do que Jesus podia fazer para eles impedia eles de realmente perceber aquilo que Jesus podia fazer. Eles olhavam para Jesus e diziam: sim, Jesus faz milagres, nós já vimos. Sim, Jesus tem palavras fantásticas, nós ouvimos Jesus todo dia. Mas Jesus não anda sobre as águas. Eles deixaram um barco para Jesus porque eles diziam: não, a forma natural de se chegar até nós é através de um barco. Quando Jesus vai andando sobre as águas, ele quebra tudo aquilo que eles acreditavam ser a forma de Jesus fazer. Jesus faz isso conosco todos os dias. Ele quebra todos os nossos paradigmas. Nós criamos modelos e formas e acreditamos que Jesus age assim, assim, assim. Nós colocamos Jesus dentro de uma caixa e nós dizemos assim: Jesus, tu age assim, assim, assim. Fora disso, tu não pode ou tu não consegue. Muitas vezes a gente ouve aquelas frases quando a pessoa está num problema muito difícil, ela fala assim: isso aqui só Deus. Quando uma pessoa diz só Deus, ela quer dizer nem Deus. Já parou para pensar nisso? Porque ela fala só Deus é impossível. Em outras palavras, quando uma pessoa diz só Deus, ela está dizendo é impossível. Mas para não descreditar Deus, ela fala só Deus, né? Mas no fim da história, quando uma pessoa fala é só Deus, ela está dizendo assim: não vai acontecer. Sabe, aquele povo tinha uma expectativa errada em Jesus, ou eles não conheciam realmente o propósito de Jesus aqui na terra. E esse foi o grande problema. Sabe o que eu percebo? É que muitas pessoas hoje não entendem o propósito de Jesus aqui na terra. É muito fácil, é só você fazer uma pergunta para as pessoas e você percebe que elas não entendem. Se você perguntar assim: Jesus veio aqui nessa terra para quê? Normalmente a pessoa vai acertar, ela vai dizer assim: ele veio para nos salvar. Verdade. Nos salvar do quê? Dos nossos pecados. Beleza. Aí você, para dar uma enganadinha na pessoa, né? Dá um tempinho, e daí você pergunta para ela assim: tá, mas o que você precisa fazer para você ser salvo? Ela vai dizer assim: não, eu tenho que fazer o bem, né? Eu não tenho que matar ninguém, não vou roubar ninguém. Aí você faz a pergunta: por que Jesus veio aqui na terra? Para me salvar. Para que ele precisava te salvar se você, fazendo bem, ajudando os outros, você vai ser salvo? A pessoa não entendeu o propósito de Jesus aqui na terra, ela não entendeu a real posição do ser humano aqui na terra, ela não entendeu que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, não existia salvação, e que se Jesus não tivesse vindo e morrido no nosso lugar, nós estaríamos condenados eternamente. Ela não entendeu esse padrão, esse princípio. Ela olha Jesus muito mais como um provedor de coisas que ela precisa do que um salvador. Muitas vezes as pessoas olham Jesus como um caminho e não como o caminho. A gente percebe isso quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, muitas vezes as pessoas nem oram, nem falam nada. E normalmente elas dizem: eu sou bom, olha como eu faço tudo certinho, olha como tudo que eu coloco a mão prospera. Aí quando tudo vai mal, Deus, é difícil porque quando é bom, o benefício é teu e você é o realizador daquilo. Mas quando tudo vai mal, Deus talvez não fez o que deveria fazer, a falha foi de Deus. Então nós percebemos que as pessoas elas têm esse problema porque elas não entendem o verdadeiro significado da vinda de Jesus. Aquele povo não entendia o verdadeiro significado. Vamos de um extremo para o outro. Pessoas que estavam dizendo: Ele é o nosso rei, Ele é o nosso salvador, Ele vai nos salvar de todo esse jugo que nós temos vivido através dos romanos, e nós vamos ser uma nação poderosa. Dias depois, se nós pensamos domingo de Ramos, a entrega de Jesus foi na quarta ou quinta-feira. Nós estamos falando aí de 3 dias depois, 3, 4 dias depois. O mesmo povo que estava lá insultando, dizendo: agora vem romano, nossa, o rei está aqui, mexe com a gente. No mesmo dia, Pilatos ainda dá uma chance. A Bíblia diz que Pilatos, sabendo da inocência de Jesus, joga para o povo: o povo deve gostar dele, né? Eles preferiram libertar Barrabás do que
Jesus. Olha só, por quê? Porque estavam decepcionados. Coloquei as minhas fichas em Jesus. Eu estava acreditando que Ele ia tirar a gente desse problema. Muitas pessoas vêm até Jesus porque querem uma cura. Muitas pessoas vêm até Jesus porque querem resolução dos seus problemas financeiros. Muitas pessoas vêm até Jesus porque estão tristes, porque estão deprimidas. E eu vou te falar uma coisa, realmente essas pessoas precisam vir até Jesus, mas Ele não é esse resolvedor desses problemas. Isso para Ele é periférico, isso é secundário. O que Ele quer é salvar a tua vida e te trazer salvação. As demais coisas são acrescentadas, são algo a mais. Você entende? É o bônus. Hoje nós temos buscado a Jesus pelo que Ele pode dar, não pelo que Ele é e pelo que Ele pode fazer de verdade por nós. Não entendemos isso. Aquele povo não entendeu isso, e como não entendeu isso, ele não conseguiu viver o melhor. Nós precisamos aprender a viver o melhor de Deus. Sabe por que muitas vezes nós nos perdemos disso? E aqui eu vou citar algumas coisas. Nós olhamos Jesus de uma forma. Você pode colocar ali a pergunta que nós temos ali? Olha só, temos uma pergunta. O que queremos que o Messias seja? O que nós queremos? Agora a pergunta certa não é essa. Pode colocar outra? Não. Agora vamos lá. Primeira. Mas afinal, quem é Jesus? E aqui, nós queremos que Ele seja nosso solucionador de problemas. Já parou para pensar nisso? Jesus, eu estou com esse problema, me ajuda. Nós temos criado problemas e queremos que Ele resolva. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas ela já aconteceu há muitos anos atrás comigo, e ela marcou a minha vida em relação a isso. Eu acho que eu já contei, mas você vai lembrar e vai dizer, lembrei. Gente, há, sei lá, uns 20 anos atrás, talvez, eu estava ouvindo um programa de rádio, e o cara ligou lá na rádio, era uma rádio evangélica, e ele estava falando algumas coisas ali sobre o problema dele e tal. E você lembra que, sei lá, uns 20 anos atrás, tinha aqueles 0900 que você ligava para concorrer? Você ligava 0900 não sei o quê, e daí quantas vezes você ligava, você entrava num negócio e você concorria a prêmios. Só que você pagava, toda vez que você ligava, você pagava. E esse cara tinha feito algumas dívidas, na época ele devia, sei lá, uns R$1.000. E ele começou a ligar nesses 0900 para ele ganhar, para ele pagar os R$1.000. Ele começou a pedir para Deus, Deus me ajuda a ganhar aqui, porque se eu ganhar eu vou pagar os R$1.000. Resumo da história, veio R$2.000 de conta de telefone para o cara. Então ele devia 1.000, com mais as ligações, ele ficou com 2.000, ficou com 3.000 de dívida. Aí o cara me liga para a rádio. Você vai entender exatamente o que eu quero dizer com pessoas que têm perspectivas erradas sobre Jesus. Ele liga para a rádio e ele diz assim, pastor, e ele contou essa história, e ele diz assim, Deus me ajuda, ou Ele me mata, ou eu rasgo a Bíblia. Gente, eu parei o carro. Eu falei, Deus, mata agora. Já fiquei irritado com o cara. O que é isso? Qual é a petulância do cara falar dessa forma com Deus? Você acha que você está falando com quem? Com o teu amiguinho, com o teu colega? Ele é Deus. O cara faz dívida, aí depois arranja uma solução furada para suas dívidas e faz mais dívida. Aí ele diz, Deus, tu me abençoa ou me mata, eu rasgo a Bíblia. Que isso? Ou seja, eu faço o problema e Deus é responsável por resolver os meus problemas que eu entrei sem perguntar para Ele. Porque se Ele tivesse perguntado, Deus, eu deveria fazer essa dívida aqui, provavelmente Deus iria dizer, não faça, porque você não vai ter dinheiro para pagar. Aí se Ele tivesse, tudo bem, Ele fez. Errar humano, né? Errou. O problema é persistir no erro. Aí Ele persiste no erro. Ele toma uma outra solução, sem perguntar para Deus de novo, porque se Ele perguntasse, Deus, eu devo ligar para isso aqui, para eu conseguir pagar minha dívida, Deus ia dizer, não ligue. Mas Ele ligou. O que fez? Ligou e perdeu, e mais dívida. E agora Deus é o responsável. Entenda que Ele não tem perspectiva de quem realmente é Deus. Ele deveria chegar bem humildezinho, Deus, eu pisei na bola, Deus. Fiz uma dívida sem te perguntar. Aí entrei nesse rolo aqui. Deus,
tem misericórdia da minha vida. Deus, se tu puder me ajudar, bem humildezinho. Por quê? Porque Deus, Ele não é o nosso resolvedor de problemas. Deus não tem responsabilidade com aquilo que Ele não prometeu. Isso eu quero que você guarde para você. Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. O que Deus prometeu, Deus cumpre. Deus não tem problema em cumprir com suas promessas, mas Ele não tem responsabilidade nenhuma com aquilo que Ele não prometeu. Então muitas pessoas veem Deus como seu resolvedor de problemas, o gênio da lâmpada, né? Você pega, esfrega, aí, sim, né? O que você quer que eu faça? A gente não quer 3 pedidos, a gente quer 300 pedidos, né? E quando acaba os 300, quando você vai chegar no 299, qual é o teu pedido? Eu quero mais 300 pedidos. E as pessoas, elas começam a olhar Deus como o resolvedor. Ele vai resolver todos os meus problemas. Então, Deus não é o nosso resolvedor de problemas. Deus quer nos ajudar, sim, a sair das nossas dificuldades, mas esse não é Deus. Esse não é o propósito de Jesus aqui na terra. Porque Ele quer resolver o nosso problema maior, que é a nossa condenação eterna. Sim, Ele veio para resolver esse grande problema. E só por esse, a gente já deveria ser extremamente grato. Queremos que Jesus seja o nosso vingador. Gente, tem pessoa que é muito arrogante. Eu conversando com um rapaz uma vez, eu fui numa concessionária, aí conversando, chegamos no ponto que eu falei para ele que eu era pastor e tal. Ele falou assim: nossa, pastor, veio um pastor aqui um dia que você não acredita. Ele também era evangélico. Ele falou que o pastor chegou lá na concessionária e eles resolveram pegaram o carro dele. E ele disse antes dele, falou assim: eu sou filho do rei, tá? Se você fizer qualquer coisa errada com esse carro aqui, você está fazendo contra você mesmo, porque Deus vai pesar a mão sobre a tua vida. Gente, que absurdo. Que absurdo mais gigantesco. Sabe, uma pessoa que ouve isso, ela diz assim: eu não quero esse Deus aí, parece muito mais um diabo do que um Deus, que quer me condenar e que... Ou seja, tem muitas pessoas que olham assim, e a gente vê assim, de oração feiticeira: Senhor, fecha aquilo, quebra aquela pessoa lá, que ela pague, Deus, faça ela pagar caro para aquilo que ela me fez. Muitas pessoas olham Deus como o vingador. Eu tenho problemas com as pessoas e eu vou pedir para Deus acabar com todas essas pessoas, porque Ele vai me proteger. Gente, do mesmo jeito que Deus chama, Ele ama a outra pessoa. E nós realmente vamos dar conta de tudo que nós fazemos. A Bíblia fala, a lei da semeadura e da colheita. Tudo que você planta, você colhe. Se uma pessoa realmente te prejudicou ou fez mal, ela em algum momento ela vai colher isso. Mas não porque Deus quer castigá-la, porque Deus quer amaldiçoá-la. Deus quer salvar essa vida. Deus quer que essa vida venha conhecer a Ele. Existe um processo natural, que é você planta, você colhe. Isso é natural, isso é normal. Agora, eu pedir para Deus castigar, mover, eu vejo muitas vezes isso. A gente vê assim, para mim é um absurdo quando você ouve, às vezes você está na tua casa e vê aquele barulho gigantesco, talvez tenha um bar do lado da tua casa, alguma coisa que tem uma barulheira, e você fala: Deus, que quebre esse negócio. Gente, tem pessoas que trabalham lá. O dono provavelmente também vive daquilo. Qual que deveria ser a oração correta? Senhor, dá uma ideia fantástica para essa pessoa aí, para que ela abra um outro negócio e ela prospere, e cada pessoa que trabalha aí dentro desse lugar também consiga achar um outro emprego muito melhor, que possa crescer e evoluir muito mais. Deus que abençoa eles de tal forma que eles possam sair de tudo isso aí e não viver mais disso. Você percebe? Mas pessoas buscam a Deus para efetuar suas vinganças. Gente, a gente vê isso direto, pessoas falando. Sabe como nós passamos Deus para as pessoas quando nós vendemos a Deus como um vingador? De uma forma terrível. As pessoas olham e elas dizem assim: esse Deus aí eu não quero, Ele é muito mau. E Ele não é. Isso não é a imagem de Jesus. Bom, se Jesus fosse assim, você acha que Ele não, lá na cruz, quando pegaram Ele não dizia assim: Deus, fulmina todo mundo agora. O que Jesus falou? Perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Olha só.
E de verdade, deixa eu falar algo, se você tem problema com falta de perdão, ou se você tem problema de querer se vingar, ou qualquer coisa assim, deixa eu dizer algo. Aí você fala, você não sabe o que a pessoa fez. Gente, ninguém supera o que fizeram em Jesus, porque Jesus de verdade não merecia. A gente merece, porque a gente erra, a gente pisa na bola, a gente faz um monte de coisa errada. Jesus não merecia. Ele pagou um preço muito caro por mim e por você. E esse mesmo Jesus que não merecia, que pagou um preço extremamente caro, ele disse, Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Perdoa a ignorância dessas pessoas que estão me crucificando. Mas, Senhor, eu libero sobre a vida delas o perdão. Jesus é o nosso exemplo. Jesus não é um objetivo inalcançável. É claro que eu vou viver a minha vida inteira e nunca vou chegar perto do que Jesus foi. Mas ele é um objetivo que eu quero alcançar. Seremos a imagem e a semelhança dele, lá na glória pelo menos, né? Mas nós estamos alcançando, caminhando para isso a cada momento. Nós muitas vezes queremos que Jesus seja o nosso caixa eletrônico, né? O que é isso? Senhor, preciso de dinheiro, preciso daquilo, preciso. Gente, eu tenho diversos testemunhos de eu precisar de coisas e Deus mandar pessoas me trazer o dinheiro. Eu tenho várias situações e Deus faz isso. Mas ele não é o meu caixa eletrônico. Ele não é tipo, eu preciso, vou passar. Muitas vezes as pessoas usam Jesus como um cartão de crédito, né? Eu tenho crédito, vai passando. Só não esquece que a fatura vem. Que aquele dinheiro que muitas vezes você usa lá, você não tem. E chega no final do mês, você precisa pagar. E quando chega no mês e você precisa pagar e você não tem, não adianta você falar, Senhor, agora me ajuda, porque você usou daquilo que você não tinha. Muitas pessoas elas fazem campanha de dizer, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero ficar rico, eu quero ficar milionário. E muitas vezes usam Jesus como meio para atingir o seu fim. Jesus não é o meio para nada, Jesus é o fim em tudo. Ou seja, Jesus não é o meio para eu ser curado, Jesus não é o meio para eu ser rico, Jesus não é o meio para eu ser feliz, Jesus é o fim de tudo. Quando eu tenho riquezas, Jesus é o fim, as minhas riquezas servem a Jesus e ao reino de Deus. É um desperdício uma pessoa que tem posses, tem riquezas e não usa isso para o reino de Deus. Sinto te dizer, mas esse não é o fim para a tua riqueza. O fim para a tua riqueza é glorificar a Deus através da doação também do reino, para o reino. Esse é o fim. Não é Deus o fim para que você seja rico. A tua cura é um meio para que o nome de Jesus seja glorificado. Ou seja, ela é um meio para um fim de glorificar o nome de Deus. A tua alegria e a tua felicidade não é o fim, ela só mostra o caráter de Deus em você, para que as pessoas também reconheçam o poder do reino de Deus sobre a tua vida. Jesus não é um meio para você atingir um fim. Jesus é um fim em tudo que você faz, ele tem que servir o reino, tem que servir Jesus. Nós precisamos entender esse princípio de uma forma simples. Muitas vezes nós queremos que ele faça o tempo voltar. Quantas pessoas vivem isso? Jesus, se eu pudesse resolver isso, se eu pudesse resolver aquilo. Jesus lá na cruz, ele usa uma palavra que nós precisamos tomar para nós hoje. Ele diz assim, está consumado, está feito. Está terminado, está acabado. Essa é uma frase que se usava no final das guerras, quando acontecia uma grande batalha, um exército terminava a batalha, eles gritavam todos juntos, está acabado, está consumado, terminou, fim. Jesus usa essa frase para expressar algo, que tudo aquilo que eu preciso para a minha vida já está consumado, já está, para mim, já está pronto. Deus não precisa fazer mais coisas. Tudo, como a música fala, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos é nossa herança, nós temos para nós. Você entende? Mas muitas pessoas elas vivem no passado. Elas, se eu tivesse conhecido Jesus, Jesus, se eu pudesse voltar lá. O passado é passado. Uma frase que para mim é a maior realidade. Quem vive de passado é museu. Gente, eu
gosto do meu passado. Meu passado foi bom, mas o meu passado ficou lá atrás. Ficou lá atrás. Eu também tive momentos ruins no meu passado, mas os momentos ruins do meu passado também estão lá atrás. Eu gosto de, às vezes, encontrar pessoas do meu passado, recordar do passado, é muito legal, mas eu não vivo do passado e eu não quero o passado. Jesus, ele não fala de passado, ele fala de futuro, que é a nossa eternidade. Jesus não quer, às vezes a gente ouve pessoas testemunhando e elas contam em 50 minutos o que o diabo fez na vida dela. Em 5 minutinhos ela fala o que Jesus fez e acabou. Ela fica muito mais enaltecendo e falando do seu passado do que dizendo da obra de Deus redentora e restauradora de Jesus. Jesus tem a ver com o nosso futuro, não com o nosso passado. O nosso passado era lago de fogo e enxofre, é o que a Bíblia fala, não sou eu o que eu falo. O nosso passado era a condenação eterna e nós fomos salvos por Jesus. Esse é o nosso futuro, entende? O que se trata de passado tem a ver com nossa condenação. Nós vemos o povo de Deus lá no deserto, e lá eles choravam com saudades de cebola e pepino. Vamos ser sinceros, gente. Seja sincero. Você pode até ter como um complemento, mas ninguém diz assim: hoje de meio-dia, vou chegar lá em casa, a minha esposa fez um pepino, que é uma delícia. Uma cebola, não estou dizendo que você não gosta de pepino ou cebola, mas eles são complementares. Você não imagina você convidar, por exemplo, uma pessoa para a tua casa, e aí quando você chega, ela senta, vamos comer? Gente, hoje eu fiz um prato top para a gente comer, cebola e pepino. Não, você pode ter cebolas e pepinos lá, mas esses vão ser os complementos da comida. Agora, você ter saudade de cebola e pepino, ninguém merece. Eu fico pensando, era uma vida tão miserável que eles tinham, era uma vida tão ruim que eles tinham saudade de cebola e pepino. Pepino é tão ruim que o pessoal até usa como sinônimo de problema, né? Tem tanto pepino para resolver, né? E eles tinham saudade, gente. Você percebe? Jesus não se trata do nosso passado, Jesus se trata do nosso futuro. É para onde nós vamos, não de onde nós estávamos. Onde nós estávamos passou, as coisas velhas já passaram. E eis que se fizeram novas todas as coisas. Amém? Agora vamos ver, quem é Jesus? Jesus é Deus encarnado, gente. Ele é Deus vindo para redimir a sua criação. Qual é o primeiro propósito de Jesus aqui na terra? Jesus foi Deus que veio aqui à terra como homem, 100% homem e 100% Deus, que veio aqui para resgatar a humanidade. Querido, o meu e o teu problema, perto do problema da humanidade, de condenação, não é nada. Jesus não veio aqui nessa terra para resolver os nossos probleminhas. Ele veio aqui nessa terra para resolver o nosso problemão, que era sermos perdidos eternamente. Então a primeira coisa que eu preciso entender, Jesus, Ele é o Deus que veio aqui à terra, morreu pelos nossos pecados e alcançou para nós salvação. Gente, quando eu de verdade entendo isso, todas as outras coisas começam a parecer muito pequenas. Vamos imaginar que você tem aí uma dívida de R$1 milhão. Dívida gigante. E você ganha R$1.000 por mês. Ou seja, basicamente ela é uma dívida impagável. Se você ganha 1.000, você ainda precisa comer, precisa morar, precisa de um monte de coisa, né? Mesmo que se você usasse R$1.000 todo mês para pagar essa dívida, já demoraria muito. E se você ainda tem que viver com esse 1.000, é uma dívida que nós podemos dizer que é impagável. Você tem essa dívida impagável. E o teu cobrador te cobra todo dia, de manhã, de tarde, de noite. E todo dia ele te cobra com uma ameaça de morte. Você já foi cobrado? É ruim, né? Agora você ser cobrado com uma ameaça de morte, nunca fui, mas deve ser muito ruim. E você sabe que esse cobrador, ele tem como decretar essa ameaça, ou seja, ele não está só ameaçando por ameaçar, ele realmente pode te matar. Já imaginou você acordar de manhã e esse cobrador chegar e
e pago ou eu te mato. Você almoçou, terminou, você vai tomar, dar aquele soninho depois do meio-dia? Me pago ou eu te mato. E assim, durante o dia todo. A vida terrível, um nível dessa. Aí, vem uma pessoa, no caso Jesus, e paga a tua dívida. E tira aquele cobrador da tua vida. Gente, já pensou, você acorda de manhã? Não devo nada, ele não vai vir aqui, ele não vai me matar, ele não vai me cobrar. Meio-dia você deita para dormir um pouquinho depois do almoço, e você diz, agora eu posso dormir tranquilo, porque aquele diabo não vai vir aqui me cobrar e querer me matar. E aí você começa a viver isso. Agora vamos imaginar que você começa a ter uma dívidazinha de R$100. Aí você começa, Deus, olha só, eu vou te abandonar se você não pagar essa dívidazinha de R$100. Ai Deus, se isso aqui não acontecer, e você começa a chorar. E outra, essa dívidazinha de R$100 nem tem ainda o cobrador vindo querendo te matar. Aí você fala assim, Deus, se você não pagar essa dívidazinha aqui de R$100, eu te abandono, eu te largo. Tem lógica? Porque quando ele pagou aquela dívida impagável, gente, ele pode já não fazer mais nada, porque nós temos que ser gratos por nossa vida toda. Esse é o ponto. Então, esse é o princípio de tudo que ele fez. Ele não é alguém à nossa disposição para ser como o gênio da lâmpada. Ele não é isso. Deus não é isso. Nós queremos saber quem Deus é e como Ele age. Olha só, quando eu sei quem Deus é, eu sei como Ele age. Há momentos que Deus vai resolver o teu problema e vai falar, mas há momentos que Deus vai se calar. Eu fico pensando que talvez o pior momento entre a relação nossa com Deus não é o não, é o espere. Porque se é sim, todo mundo gosta. Se é não e você entende quem é Deus, você fala, se é não de Deus, o não é bom para mim, né? Se eu entendo quem é Deus, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele quer o melhor para mim. Se Ele fala não, não é bom, né? Tá me livrando de algum problema. Agora, o espere. Só que Deus é o único que sabe quando dizer não, quando dizer sim e quando dizer espere. A resposta de Deus sempre é a certa, nunca é errada. Quando você anda no caminho de Deus, sempre o que Ele falar para você é certo. Tem 2 semanas que eu tive uma impressão que Deus falou algo para mim e que eu falei assim, Deus, não fala isso para mim. Mas foi uma impressão. Mas eu sei que Ele falou, talvez para me preparar. Mas eu olhei uma situação, uma coisa difícil para mim. Eu olhei e eu fiquei assim, ai Deus, não está falando bem adiantado para eu já ir me preparar, né? Mas foi algo assim. Só que daí automaticamente a gente rejeita, mas a gente diz assim, se Deus falou, é o melhor. E se é o melhor, eu quero. Sempre o que Deus fala, porque Ele é soberano. Aquele povo pediu para crucificar Jesus porque eles esperavam algo de Jesus que não era e nem nunca foi o plano de Deus. Muitas vezes nós rejeitamos a Deus porque nós criamos expectativas que são mentirosas em relação a Deus e a Jesus. Muitas pessoas têm promessas dentro da igreja. Eu vou vir para a igreja, eu vou ficar rico, eu vou ter 2 casas, eu vou ter 3 carros, eu vou ter um carro importado. Me desculpa, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não tem essa promessa. Deus não tem responsabilidade nenhuma com essa promessa, porque essa promessa não está na Bíblia. Agora, Ele pode nos dar? Pode. Se Ele quiser, Ele pode. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Por exemplo, qual é a dificuldade para Deus de conseguir R$1 para você e 10 mil reais ou 1 milhão de reais? Nenhuma. Para Deus, R$1 e 1 milhão de reais é a mesma coisa. Mas o ponto é que isso não pode me mover. Eu não estou buscando a Deus baseado nessas coisas. Quando eu entendo que Ele é o Filho unigênito de Deus, eu entendo que o propósito de Deus aqui na terra é muito maior. E aqui existe uma coisa um exemplo, terminando a palavra.
que eu nunca me esqueci, que eu ouvi uma vez e nunca me esqueci. De um homem que estava viajando num avião. É uma história, não é real, mas ela ilustra o que eu quero dizer. E esse avião caiu num milharal. E o cara morreu nesse acidente de avião. Ele morreu. Só que morrendo, o espírito dele foi, né, e ele encontrou Jesus. E aí ele diz assim: Senhor, eu morri tão novo. Daí Jesus olhou para ele e falou assim: eu vou te dar 2 alternativas. Uma, você morre, você morreu a tua vida, você já viveu a tua vida se foi. Então acabou, morreu. Outra é você viver, mas agora você vai viver não mais a tua vida, porque a tua vida já se foi. Eu vou te dar a minha vida e você vai viver agora a minha vida. Beleza, ele diz: prefiro viver então, né? Só que o grande ponto é que é o seguinte: não é mais a vida dele, é a vida de Jesus. Deixa eu te dizer algo. Essa é a história para mim e para você. Você não vive mais a tua vida. Sinto te dizer isso. Você não tem mais o direito de muita coisa. Porque quem manda, quem deve mandar na nossa vida é Jesus. Eu não me sujeito a isso. Se sujeita, tem que se sujeitar. Você é cristão? Jesus está em você? Se sujeita. Eu não aceito essa situação. Aceita. Se Jesus quer, aceita. Já contei para vocês também aqui, se não me engano, uma vez a pastora chegou para mim, eu estava indo pregar, eu devia ter uns 20 anos, por aí, 19, 20 anos. Eu ia pregar, só que alguma pessoa antes de eu pregar me falou um negócio e eu fiquei muito triste. Eu estava chorando lá no escritório da igreja e tal, isso lá em Latelândia ainda. E aí eu falei assim, eu falei para ela: por favor, prega para mim. Sabe o que ela me disse? Não. E quando eu estou ruim, o que eu faço? Você não tem o direito de ter isso. Eu falei: o que eu vou fazer? Você vai pregar. Vai no banheiro, lava o teu rosto e sobe lá e prega. Naquele dia eu entendi que quem manda na minha vida não sou eu, é Jesus. Tem muita gente que quer que Jesus mandar em Jesus. Jesus é aquele que supre as minhas necessidades. Não. Jesus é o motivo da minha vida. Eu vivo por Ele e para Ele. Tantas coisas que a gente não quer fazer, gente. Tantas coisas que a gente não quer fazer. Para encerrar, mais uma história só. Eu ainda estava aqui em Porto Belo. Me lembro que nós não tínhamos apesar de a gente ter que mudar ainda e melhorar, mas o nosso som era muito terrível. E às vezes ficava meio alto. Principalmente para quem ficava na frente. E eu me lembro que um dia eu estava sentado mais ou menos ali. E uma pessoa chegou para mim. Era um dia que eu não estava fazendo... Um dos poucos dias que eu não estava fazendo nada no culto. Só estava assistindo o culto. E aí a pessoa chegou para mim e falou assim: tá meio alto, né? Eu falei: tá meio alto mesmo. Falei, né? E aí ele começou a ficar indignado. Ele achou que eu tinha que ir lá, eu tinha que baixar o volume e tal. Mas tinha uma pessoa cuidando do som. Ele podia chegar e falar para a pessoa do som e tal. E aí ele meio que... Isso no meio do culto, tá? A pessoa meio que me xingou ali. Gente, pensa numa vontade de pegar a pessoa pelo pescoço. Aí eu falei: ai Deus, o que eu faço? Ele falou: você vai levantar e você vai lá e vai pedir desculpa para ele. Vai lá, pede para baixar o som, e depois você vai lá e vai pedir desculpa para ele. Eu falei: Deus, eu preciso fazer isso? Precisa. Eu me lembro que eu levantei, fui ali atrás, baixa o som, tá um pouquinho alto. E aí eu fui para a pessoa, eu falei: olha, se eu falei alguma coisa que talvez te machucou, te ofendeu, talvez a forma que eu falei, eu quero te pedir perdão, quero te pedir desculpa. A pessoa começou a chorar. E a minha relação com aquela pessoa nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Ela me viu de uma forma diferente. A minha relação com aquela pessoa cresceu assim profundamente depois daquele dia. Gente, não foi fácil. Não é fácil. Ainda também, quando eu estava, falei que era a última, mas só tem mais uma para a gente se encerrar. Quando a gente morava ainda aqui em Porto Belo, eu era recém-casado. E era tudo muito contado, as coisas eram muito... Entrava um dinheirinho, era para aquilo lá e às vezes faltava.
E aí uma pessoa chegou e trouxe assim, gente, um saco de roupa. Um saco de roupa. Ó, trouxe aqui para você. Gente, eu fiquei muito mal. Nossa, eu tô ganhando roupa. Aí eu fiquei muito mais pior. Não sei se existe essa palavra, muito mais pior, né? Mas eu fiquei muito pior por eu ter me sentido humilhado por ter ganhado. Falei, nossa, que orgulhoso que eu sou. Então eu fiquei mal por ter ganhado, porque o orgulho veio. Mas eu fiquei pior ainda, porque eu percebi que eu fui orgulhoso. Aí eu me lembro que eu fui pro quarto, eu chorei. Falei, Deus, eu sou muito orgulhoso. Eu sou muito orgulhoso. Por que eu fiquei mal assim? Eu devia agradecer, eram todas roupas boas, tudo novas. Eu falei, por que eu fiquei tão mal assim? E foi impressionante. Naquele mês eu ganhei muita coisa. Muita coisa. Ali Deus quebrou totalmente. Ganhava tudo coisa muito boa. Muito boa. Gente, as minhas filhas, eu nunca comprei roupa para elas. Para as duas, assim. Agora adulta, assim. Mas na infância eu ganhei tudo. Tanto da Caris quanto da Amanda. Tudo novo e tudo do melhor. Sabe por quê? Porque Deus cuida de mim. Sabe, Ele trabalha no meu orgulho, Ele trabalha em um monte de coisa. E eu aceito o que Ele me dá. E o que eu quero Ele não quer me dar. Eu digo, Senhor, se Tu não quer, porque é melhor para mim. Entenda. Mude a tua perspectiva. Ande no caminho dEle. Ele é o motorista. E você só está do lado, aproveitando a viagem. Não queira dirigir. Deixa Ele dirigir. Se coloca de pé.